Olá, meu amigo, olá, minha amiga, meu irmão, minha irmã, tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio da série Nisto Cremos. Nisto Cremos é uma série que tem veiculado, sobretudo, acima de tudo, esperança da Palavra de Deus. Já estou com ela em minhas mãos e hoje nós vamos estudar o 22º capítulo desta grande maratona. Já estamos há 22 semanas com você, meu querido internauta que nos assiste através das plataformas digitais do YouTube Adventistas Rio ou PR. Emanuel Gonçalves. Se inscreva no canal, ative o sino de notificações e receba novidades através deste veículo de esperança, acima de tudo, da Palavra de Deus. Seja bem-vindo mais uma vez, bem-vinda ao episódio do Nisto Cremos. Hoje, o 22º estudo. Nós vamos falar ainda dentro da quinta doutrina, que é a vida cristã, né? Vamos estudar a 22ª lição ou 22º capítulo de 28 crenças que a Igreja Adventista tem compartilhado, tem transmitido através das Escrituras Sagradas. Se puder, como estiver, vamos falar com o nosso Deus? Querido Pai Celestial, muito obrigado por mais uma vez estarmos aqui ligadinhos no Nisto Cremos. Que a Tua graça seja derramada sobre nós, que o Senhor nos ilumine através do estudo da Tua Santa Palavra. Fica com cada um, dá-nos a Tua bênção, a Tua iluminação para compreendermos a Tua inspirada Palavra e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, amigo, amiga, meu irmão, minha irmã, estamos nos aproximando, do final. Ainda faltam 6 crenças, E a última doutrina dos últimos dias, que é a 6ª. Estamos na 5ª, que é a vida cristã. Vamos para a 6ª doutrina nos próximos capítulos. Você não perde por esperar. Mas hoje vamos falar um pouquinho da 5ª ainda, doutrina da vida cristã, e a 22ª crença, que fala justamente sobre a conduta cristã. É muito importante esse estudo, porque muitas pessoas têm dúvidas quanto à conduta que cada cristão deve ter logo após o seu encontro maravilhoso com o Senhor Jesus Cristo. E o estilo de vida de um seguidor de Deus manifesta-se em grata resposta à magnificente salvação de Deus por meio de Jesus Cristo. Paulo, em sua palavra, a palavra de Deus, apela a todos os cristãos nos seguintes termos: rogo-vos, pois, irmãos meus, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, continua o apóstolo, mas transformai-vos pela renovação de vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Então, dessa forma, os cristãos voluntariamente protegem e desenvolvem suas faculdades mentais, físicas e espirituais, de modo que possam honrar a seu Criador e Redentor, Cristo. Falando em Jesus, ele orou: não peço que os tires do mundo, lembra desse texto? E sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. João 17, versos 15 e 16. Aí vem a pergunta: de que modo pode um cristão estar simultaneamente no mundo e separado dele? Sob que aspectos deveria o estilo de vida do cristão ser diferente daquele que o mundo oferece? Os cristãos deveriam adotar um estilo de vida diferente, você não acha? Não pelo capricho de serem diferentes, mas porque Deus os chamou para viverem por princípio. O estilo de vida ao qual Deus os chamou os habilitará a alcançar seu pleno potencial como criaturas divinas, tornando-se eficientes para o seu serviço. Ser diferentes, amigo, amiga, também representa um aspecto de sua missão: servir o mundo, servir como sal
e como a sua luz. De que valor seria o sal sem sabor ou a luz se ela não deferisse, das próprias trevas? Não existiria sentido, Não há sentido algum. Cristo é nosso exemplo. Ele viveu tão amplamente em contato com o mundo que as pessoas o acusaram de comilão e beberrão, de acordo com Mateus 11:19. Embora não o fosse nem comilão e nem beberrão. Isso é verdade. Cristo viveu de modo tão coerente com os princípios de Deus que ninguém conseguiu acusá-lo de qualquer pecado, de acordo com João 8:46. É verdade. Ao determinar o que constitui uma conduta adequada, deveremos evitar dois extremos, amigo que me escuta, amiga que me ouve, amiga que me assiste, amigo internauta. Dois extremos deveríamos evitar e devemos, com certeza, evitar. O primeiro é aceitar as regras e aplicações de princípios como meio de obter a salvação. Já falei isso em uma de nossas crenças, que a salvação não depende da nossa obediência, depende exclusiva e totalmente da graça de Jesus. Então, o primeiro fator que devemos evitar, extremo, é pensar que a gente pode obter a salvação por obediência, por guardar a lei, por guardar os mandamentos. Paulo, ele resume esse extremo nas seguintes palavras: de Cristo vos desligastes. Olha só que texto. Vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Gálatas 5, verso 4. O extremo oposto, segundo, é crer que uma vez que as obras não salvam, elas não são importantes. Aquilo que uma pessoa faz não tem muita importância. É outro extremo que a gente deve evitar. Paulo também fala desse outro extremo, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Gálatas 5, verso 13. Entendeu? Evitemos dois extremos. A postura de querer fazer tudo para poder alcançar a vida eterna, a salvação por obras meritórias, e o segundo extremo é que as obras boas não fazem sentido algum, já que eu aceitei a Cristo. São dois extremos, amigo. Quando cada um dos membros segue a sua própria consciência, não existe discipulado mútuo dos companheiros cristãos em se manter de acordo com o que diz a Bíblia. A igreja se torna não o corpo de Cristo, dentro do qual existe amor e interesse mútuo, mas uma coleção de indivíduos isolados, cada um dos quais seguindo seu próprio caminho, sem qualquer responsabilidade pelos seus companheiros e sem aceitar qualquer encargo em relação a eles. Embora nossa conduta e espiritualidade estejam intimamente relacionadas, jamais poderemos obter salvação por meio de conduta correta. Vale lembrar que a salvação é pelo mérito e pela graça de Cristo. Em vez disso, o comportamento cristão é um fruto natural da salvação e se encontra alicerçado naquilo que Cristo já realizou por nós na cruz do Calvário, na cruz lá do Gólgota. Não apenas a igreja, mas também o cristão individual é um templo para a habitação interior do Espírito Santo. Eu comecei dizendo que o nosso corpo é templo, e eu repito o que o próprio apóstolo Paulo, recitando nas Escrituras, nos adverte. Acaso não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? 1 Coríntios 6,19. Portanto, os cristãos praticam bons hábitos de saúde a fim de proteger o comando central de seus corpos ou templos, a mente, o lugar da habitação do Espírito Santo, o Espírito de Cristo. Por essa razão, os adventistas do sétimo dia, ao longo dos seus últimos 100 anos, têm salientado a importância de hábitos corretos de saúde. Por quê? Nós consideramos, de acordo com a Bíblia, como já recitamos e lemos juntos, que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, não apenas no que se refere à alimentação. E olha que o estudo de hoje promete. E essa ênfase tem compensado, amigo.
Pesquisa recente revelou que os adventistas do sétimo dia têm muito menos probabilidade de contrair qualquer uma das grandes enfermidades da atualidade. Como cristãos, preocupamos-nos tanto com os aspectos físicos quanto espirituais de nossa própria vida. Jesus é o nosso modelo e Ele curou toda a sorte de doenças e enfermidades entre o povo quando esteve aqui, de acordo com Mateus 4, verso 23. A Bíblia vê os seres humanos como uma unidade, né? A dicotomia entre espiritual e material é estranha à Bíblia. Assim, o chamado de Deus à santidade envolve um chamado tanto à saúde física quanto à espiritual. É interessante notarmos que nós somos um ser completo, né? Um ser indivisível. Tudo o que enfraquece a sua razão afeta a sensibilidade de sua consciência, obscurece sua percepção de Deus, diminui a força e a autoridade de sua mente sobre o seu corpo. Isso é mal, não importa quão inocente possa parecer. As leis de Deus, que incluem as leis de saúde, não são arbitrárias, mas foram designadas por nosso Criador visando nos habilitar a desfrutar o melhor da vida. Satanás, o inimigo, ele deseja arruinar com a nossa saúde, ele deseja roubar nossa alegria, nossa paz mental e, finalmente, ele deseja nos destruir, de acordo com João 10:10. Não é? A obtenção da saúde depende da prática de uns poucos e simples, ainda que efetivos princípios de autoria divina. Alguns são óbvios e a maioria das pessoas não teria dificuldade em concordar com eles. Outros, tais como dieta adequada, são de aceitação mais difícil, uma vez que envolvem orientações e hábitos muito arraigados. Por essa razão, dedicaremos maior espaço àqueles princípios que são mal compreendidos, debatidos ou rejeitados. Exemplo, exercício regular. É a fórmula simples para energia aumentada, corpo firme, alívio da tensão, pele mais saudável, maior autoconfiança, controle de peso efetivo, digestão melhorada e regular redução da depressão, do risco de enfermidades cardíacas e câncer. O exercício não é meramente uma opção, ele é essencial à manutenção da saúde, tanto física quanto mental. A atividade útil tende à prosperidade, inatividade ou preguiça tendem à adversidade. Deus prescreveu atividade para o primeiro homem e a primeira mulher. Eles deveriam cuidar do jardim do Éden ao ar livre, de acordo com Gênesis 2, versos 5, 15 e capítulo 3 de Gênesis, verso 19. O próprio Cristo estabeleceu um exemplo de atividade física. Durante a maior parte de sua vida, envolveu-se em elaborar manuais como carpinteiro, né? Ele trabalhou, né? Ele fez labores manuais, ele foi um grande exímio carpinteiro. Jesus, ele caminhou também pelas estradas da Palestina. Isso tudo fez com que o seu corpo se revigorasse e desse força para ele. A luz, ela é essencial à vida também, além do exercício físico. Ela aciona o processo que produz os nutrientes que alimentam e dão energia ao nosso corpo e que ocasionam a liberação do oxigênio de que tanto necessitamos para viver. A luz solar promove saúde e cura. O corpo humano é constituído, né, também por aproximadamente, eu falo agora, né, de água, exercício, luz solar, água, e o corpo humano é aproximadamente constituído por 70, mais ou menos, por cento de água. Mas esse fluido vital está sendo continuamente perdido através do ar exalado, da transpiração e dos dejetos do organismo. Vale lembrar que a água é extremamente importante e ela serve como um remédio para o nosso organismo. O uso de 6 a 8 copos de água pura por dia ajudará a manter a eficiência e o bem-estar, amigo. Outra importante função da água é o seu uso para a limpeza e para o efeito relaxante que ela produz. Um ambiente em que o ar seja
puro, por exemplo, além do exercício físico, além da luz solar, além da água, o ar puro, dentro ou fora de casa, é de extrema importância para a nossa saúde física. E isso faz com que o sangue transporte menos oxigênio do que o nível requerido para o funcionamento ideal da célula. Isso tende a deixar a pessoa menos alerta e com reflexos mais demorados quando a gente não faz uso correto da água, que serve também como um grande remédio para revigorar o nosso corpo. É importante, pois, fazer todo o possível para assegurar suficiente suprimento diário de água e de ar fresco. A bênção de um viver temperante, livre de drogas e de estimulantes também. As drogas, vocês sabem que saturam atualmente a sociedade, quer pelo efeito estimulante, quer pela ação sobre o estresse e a dor. O cristão acha-se cercado de sedutores convites para usar drogas. Mesmo várias das bebidas populares e de aparência inocente contêm drogas. Exemplo, café, chá. E as colas têm cafeína, enquanto as bebidas da linha cooler, de cola com sabor de frutas contêm álcool. Tem muita gente que fazem coquetéis e que colocam álcool. Isso só denigrem a imagem de Deus no homem e prejudicam, com certeza, isso prejudica a nossa saúde física e, consequentemente, a nossa saúde mental e espiritual. As pesquisas têm demonstrado que as drogas mais suaves tendem a conduzir progressivamente ao uso de drogas mais fortes, capazes de alterar o funcionamento mental. O cristão sábio, amigo que me assiste pelo Nisto Cremos, amiga, querido internauta, o cristão inteligente se absterá de tudo que é danoso, utilizando com moderação somente aquilo que é bom. Sob qualquer apresentação, é o fumo um veneno de ação lenta que exerce efeitos nocivos sobre as capacidades físicas, mentais e morais. De início, seus efeitos dificilmente são perceptíveis. Ele excita e depois paralisa os nervos, enfraquecendo e obscurecendo o cérebro. Aquele que utiliza está cometendo um suicídio a longo prazo, transgredindo assim o 6º mandamento que nós já estudamos, que diz: não matarás. Êxodo 20, verso 13. Sobre o álcool, O álcool também é uma droga e representa uma das drogas mais utilizadas no momento. Ele tem devastado incontáveis milhões de pessoas. Não apenas fere aqueles que o usam, como também cobra seu tributo de toda a sociedade por meio de lares despedaçados, mortes, acidentes e pobreza. Uma vez que Deus se comunica conosco unicamente por meio de nossa mente, é bom lembrar que o álcool afeta adversamente todas as funções mentais. À medida que o nível de álcool do organismo se eleva, o usuário da bebida avança através dos estágios de perda de coordenação, confusão mental, desorientação, estupor, anestesia, coma e a própria morte. O uso regular de bebidas alcoólicas conduzirá, por fim, à perda de memória, julgamento e capacidade de aprendizado. As histórias bíblicas envolvendo o uso de bebidas alcoólicas podem deixar a impressão de que Deus aprovava seu uso, não é? Tem gente que aprova o uso da bebida alcoólica e até usa textos bíblicos para aprovar a conduta errada de utilizar bebidas alcoólicas. Outras drogas, por exemplo, e narcóticos, existem muitas outras drogas nocivas e narcóticos por meio dos quais Satanás destrói vidas humanas. E Cristo, ele é também desonrado através do uso destas drogas que comprometem o nosso organismo, que também comprometem a nossa vida espiritual, sem sombra de dúvidas, tá? Sobre o descanso, gente, um dos remédios naturais que Deus nos proporcionou é o descanso adequado. Ele é essencial à nossa saúde de corpo e à nossa saúde da mente. Cristo nos estende o compassivo convite dirigido a seus cansados discípulos quando disse, lá em Mateus, vinde a mim, vocês conhecem esse texto? Todos vós que estáis cansados,
venham e repousem em mim. Venham à parte, num lugar deserto também. Ele disse em Marcos 6:31, e eu recitei também o que está lá em Mateus 11:28. Períodos de descanso provêm a tão necessária quietude para a comunhão com Deus. Ele disse: aquietai-vos e sabei que eu sou vosso Deus. Salmo 46, versículo 10. Deus destacou a necessidade de descanso ao separar para repouso um dos 7 dias da semana. Êxodo 20, versos 8 a 10, para que possamos ter um retorno. Eu estudei isso na lição de número 20, na crença de número 20. Vai lá, dá uma olhadinha, faz uma retrospectiva, vai lá e estuda um pouquinho sobre a doutrina maravilhosa, a crença do sábado. Repouso, ele é mais que dormir, amigo, ou cessar as atividades regulares. Envolve a forma como utilizamos o nosso tempo de lazer. O cansaço nem sempre é produzido pelo estresse ou por trabalhos demasiado pesados ou muito prolongados. A nossa mente pode se sentir sobrecarregada devido à superestimação causada pelos meios de comunicação, enfermidades ou problemas pessoais. A recreação ela é de extrema importância para o cristão, para a nossa vida cristã, Exemplo, a recreação é uma recriação, no mais amplo sentido do termo. Ela deve fortalecer, erguer e refrigerar a nossa mente e o corpo, preparando assim os cristãos para voltar aos seus períodos de repouso, manifestando o nosso vigor. A fim de obter o melhor da vida, os cristãos deveriam se dedicar apenas àqueles tipos de recreação e entretenimento que fortalecem sua ligação com Cristo e trazem benefício à própria saúde. O que falar sobre cinema, televisão, rádio e vídeo? Isso é recreação? É recreação? Isso recria de fato as nossas energias? Bem, esses meios de comunicação podem desempenhar grande papel na educação. Eles modificaram toda a atmosfera de nosso mundo moderno e nos colocaram em contato privilegiado com a vida, pensamento e atividade de todo mundo. Os meios de comunicação de áudio e vídeo não são intrinsecamente maus. Vale lembrar isso. Os mesmos canais que retratam as maiores profundezas da maldade humana podem servir para a pregação do Evangelho e da salvação. Além disso, muitos outros programas edificantes são transmitidos através desses canais. Mas as pessoas podem utilizar até mesmo os bons programas para se esquivarem das responsabilidades da vida. Os cristãos não apenas desejarão estabelecer princípios para determinar o que pode ser ouvido ou assistido, como também estabelecerão limites no tocante ao tempo que concederão aos programas, de tal modo que sua vida social e suas responsabilidades não sejam afetadas. Se não somos capazes de exercer a capacidade discriminativa ou se nos falta a força para controlar nossos aparelhos de rádio e televisão, é muito melhor que os dispensemos definitivamente do que permitir que governem a nossa vida, quer por meio da poluição da mente, quer por consumir parcelas excessivas de nosso tempo. Com respeito à nossa contemplação de Cristo, um importante princípio bíblico estabelece que, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. Segundo Coríntios 3, capítulo 3, verso 18, já dizia Paulo. A contemplação produz modificações, isso a gente não tem dúvidas. Mas o cristão, ele deve lembrar que esse princípio também funciona pelo lado negativo. Os filmes que retratam graficamente os pecados e crimes da humanidade, assassinatos, adultérios, roubos e outros atos degradantes estão contribuindo para a presente derrocada moral. Você não acha? O conselho de Paulo em Filipenses, no capítulo 4, verso 8, estabelece um princípio que nos ajuda a identificar justamente isso, a identificar a forma de recreação que possuem valor. Ele diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor,
seja isso que ocupe o vosso pensamento. Interessante, né? Então, filmes, mídias que não enobreçam, que não fazem a gente crescer, devem ser evitados. Quanto a leituras e também quanto a músicas, esses mesmos princípios que Paulo nos mostra em Filipenses 4:8, princípios elevados, eles se aplicam às leituras e também às músicas que nós lemos e que nós ouvimos. A música, ela é um dom de Deus que inspira pensamentos puros, nobres e elevados. Boa música, né? Portanto, estimula as mais finas qualidades de caráter. Música de baixa qualidade, entretanto, né, destrói o ritmo da alma e rebaixa a moralidade, amiga. Desse modo, os seguidores de Cristo evitarão qualquer melodia que compartilhe a natureza do jazz, do rock, ou formas híbridas, correlatas, ou qualquer linguagem que expresse sentimentos tolos ou triviais. Não me entra na cabeça, amigo que me assiste. Isso vai do meu coração para o seu coração. Não me entra na minha mente, de fato, cristãos que consomem músicas populares, músicas que não enobreçam, músicas que não elevam a sua alma ao Cristo, ao Todo-Poderoso, tá? Não entra na minha cabeça essa concepção. Então, é inaceitável, né? Os adventistas também ensinam que o jogo de azar, o teatro, a dança devem ser evitados. Ainda questionam o gasto de tempo ao assistir eventos esportivos violentos, como o próprio Paulo falou, recitei para vocês e li Filipenses 4:8. Né? Nossas casas, às vezes, permitimos que entrem esportes violentos. Você sabe do que eu estou falando. Qualquer atividade que enfraqueça o relacionamento com o Senhor e contribua para que percamos de vista os interesses eternos, ajuda com certeza o inimigo de Deus a prender nossa alma com as suas cadeias. Em vez disso, os cristãos participarão daquelas formas sadias de atividades de lazer, as quais trarão refrigério à natureza física, mental e espiritual. O primeiro casal, Adão e Eva, né? O Criador concedeu uma dieta ideal para eles. Vocês conhecem a história. A Bíblia diz, eis que vos tenho dado, isso está lá em Gênesis, logo no início, vos tenho dado todas as ervas que dão semente, que se acham na superfície de toda a terra, e de todas as árvores que há fruto, que dê semente, isso vos será para mantimento. Gênesis 1, verso 29. Depois da queda, da entrada do pecado aqui na terra, Deus acrescentou a essa dieta a erva do campo, de acordo com Gênesis 3, versículo 18. Os problemas de saúde da atualidade tendem a centralizar-se nas moléstias do tipo degenerativo que estão diretamente associadas à dieta e estilo de vida, querida. A dieta planejada por Deus, consistindo de grãos, frutas, nozes e vegetais, oferece os ingredientes nutricionais adequados e favorece a saúde perfeita. A Bíblia não condena o uso da carne de animais limpos. Por falar nisso, a Bíblia faz distinção entre animais limpos e imundos. Mas a dieta original de Deus para o homem não inclui alimentos cárneos, porque não era seu plano que fosse tirada a vida dos animais e porque uma dieta vegetariana balanceada é a melhor para a saúde, um fato a respeito do qual a ciência oferece hoje as maiores evidências. Alimentos cárneos e limpos e imundos, existe essa distinção, né? Existe essa distinção de alimentos cárneos e imundos através das Escrituras Sagradas. Então, foi somente depois do dilúvio que Deus permitiu o uso de alimentos cárneos. Uma vez destruída toda aquela vegetação de então, Deus autorizou Noé e sua família a utilizarem alimentos cárneos, estipulando que não deveriam utilizar o sangue ao fazerem uso da carne. Gênesis 9, versículos 3 a 5 nos orientam a respeito. Outra estipulação das Escrituras implica que aquilo que Deus deu a Noé como alimento foram os animais identificados por Deus como limpos. Foi
pelo fato de que Noé e sua família necessitariam desses animais, tanto para alimento quanto para sacrifício, de acordo com Gênesis 8, verso 20, que Deus o instruiu a tomar consigo na arca 7 pares de todas as espécies de animais limpos, em contraste com apenas um par dos animais imundos. Isso está registrado em Gênesis capítulo 7, a partir do verso 2 e 3. Levítico 11, por exemplo, e Deuteronômio 14 apresentam uma lista completa, extensa de animais limpos e imundos. Por natureza, os animais imundos não constituem o melhor alimento, amiga, para a raça humana. Muitos são mas tão removedores de dejetos quanto predadores, desde o leão e o porco até o abutre e os peixes do tipo sugador que habitam, regiões profundas das águas. Estudos revelam que, em adição à razoável quantidade de colesterol encontrada tanto no porco quanto nos mariscos, ambos os alimentos contêm certo número de toxinas e contaminantes que se acham associadas ao envenenamento humano. Ao abster-se de alimentos impuros, o povo de Deus demonstra gratidão por sua libertação daquilo que corrompe do mundo impuro que se encontra à sua volta. Introduzir qualquer coisa impura no templo do corpo, que é o templo do Espírito Santo, onde o próprio Deus deseja habitar, é ficar aquém do ideal de Deus. O Novo Testamento não aboliu a distinção entre animais limpos e animais imundos. E alguns pensam, querido ouvinte do Nisto Cremos, do Adventistas Rio, algumas pessoas entendem, pelo fato de as leis de saúde serem mencionadas em Levítico, no Antigo Testamento, o livro de Moisés, eram meramente leis cerimoniais ou ritualísticas que não mais estariam em vigor sob o cristianismo. Amigo, contudo, a distinção entre animais limpos e imundos retrocede à época de Noé, muito antes da existência de Israel. Sendo princípios de saúde, essas leis dietéticas carregam consigo uma permanente obrigação: regularidade, simplicidade e equilíbrio. É isso que nós devemos ter em mente. A reforma de saúde que pretenda ter sucesso deve ser feita de forma progressiva e deve ser abordada inteligentemente, por seus seres humanos, por nós, filhos de Deus. A pessoa ela tem que ter equilíbrio ao fazer a sua mudança da sua dieta. Com o decorrer do tempo, poderemos chegar a eliminar ou apenas utilizar com extrema discrição os alimentos com elevado teor de gordura ou açúcar. A bênção de Deus para todos aqueles que querem obedecer é fantástica, amigo. Então devemos ter equilíbrio ao deixarmos de comer as coisas que nos afetam, mas com equilíbrio. Tem muita gente que é desequilibrada no que diz respeito ao alimento cárneo, E tem que deixar de comer carne, tem que deixar de comer isso, tem que deixar, senão a gente não vai ir para o céu. Então isso é desequilíbrio espiritual, é desequilíbrio mental também. Agora vamos falar um pouquinho sobre, já que é vida cristã, a doutrina da vida cristã, na conduta cristã, Deus ele proveu as primeiras roupas também para o nosso primeiro casal, Adão e Eva, e sabe que necessitamos de roupas também adequadas hoje, no dia em que vivemos. Deveríamos tomar nossas decisões no tocante ao vestuário com base nos princípios da simplicidade, modéstia, praticidade, claro, saúde acima de tudo e atratividade. Isso é importante. Assim como ocorre em todas as demais áreas de nossa vida, os cristãos são chamados a praticar a simplicidade em seu vestuário. Pegou? Então, o testemunho cristão convida à simplicidade. O modo como nos vestimos, amigo, amiga, demonstra ao mundo quem somos e o que somos. Não como a expressão de exigência legal, como na era vitoriana, como expresso de nosso amor a Jesus Cristo é que devemos viver e nos vestir.
Os cristãos não irão macular a beleza de seu caráter com estilos que fracassam a vida cristã ou que façam despertar o desejo da carne, de acordo com 1 João 2,16. Uma vez que desejam testemunhar aos outros, se vestirão e agirão com modéstia, não acentuando as partes do corpo que estimulam desejos sexuais, sensuais. A modéstia promove a saúde moral. Você acredita nisso? O alvo do cristão é o quê? É glorificar a Deus, não a si próprio. Concorda comigo? Então, pelo fato de serem mordomos do dinheiro que Deus lhes confiou, e eu falei isso na crença anterior sobre mordomia, todos nós praticaremos a economia, evitando o uso de ouro ou pérolas ou vestuário dispendioso, de acordo com Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2, verso 9. Praticar economia, contudo, não significa também comprar o vestuário mais barato disponível. Não é isso. Muitas vezes, os itens de qualidade superior se tornam mais econômicos a longo prazo. É isso mesmo. Não é apenas a alimentação que afeta a saúde da pessoa. Pense por isso. Vale lembrar isso, né? Pare para pensar nisso. Os cristãos, evitarão o uso de roupas que não protejam adequadamente seu corpo ou que causem compressão excessiva sobre o mesmo ou que de qualquer outra forma venham a causar deterioração da sua própria saúde. Caracterizado pela graça e pela beleza naturais, é que o cristão deve se comportar através de seu vestuário também. Eles compreendem, os cristãos, a advertência contra a soberba da vida. Referindo-se aos lírios do campo, Cristo disse que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Mateus 6, verso 29. Cristo ilustrou essa maneira, a percepção de beleza por parte do céu, que caracteriza-se pela graça, simplicidade, pureza e encantos naturais. Demonstrações mundanas, como as que se veem hoje nas modas passageiras, não possuem valor aos olhos de Deus, de acordo com 1 Timóteo 2, versículo 9. Os cristãos ganham para Cristo os descrentes não por se parecerem com eles, não se parecerem com o mundo, ou se conduzirem como ele, mas por revelarem uma diferença atrativa, diferente de tudo e saudável. Em lugar de adornos exteriores, aconselho o apóstolo: concentrem-se os cristãos no desenvolvimento do interior do coração, unido ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é agradável e de grande valor diante de Deus. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 4. Tanto Pedro quanto Paulo expõem o princípio básico que deve orientar homens e mulheres na área dos adornos. Agora entra uma questão muito polêmica entre os religiosos e entre os cristãos verdadeiros que propagam a mensagem do terceiro anjo, de Apocalipse 14. Olha o que diz a Bíblia: não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. 1 Pedro 3,3. Amigo, que as mulheres, Pedro diz isso. Agora o que Paulo fala? Em traje decente, se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada ou com ouro ou pérolas ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. 1 Timóteo 2, versos 9 e 10. Quando Jacó convocou sua família para se dedicarem a Deus, entregaram ao patriarca, por exemplo, naquela época, todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos e as argolas que lhe pendiam das orelhas, os quais foram enterrados por Jacó em Gênesis capítulo 35, versículos 2 e 4 relatam isso. Depois da apostasia de Israel com o bezerro de ouro, Deus lhes ordenou: tira, pois, de ti os atavios. Olha só o que é que Deus ordenou no Antigo Testamento: para que eu saiba o que te hei de fazer. Eles tiraram de si os seus atavios. Êxodo 33, versos 5 e 6. Amigo,
amiga. Paulo mostrou claramente que as Escrituras registraram essa apostasia para a advertência nossa sobre quem os fins dos séculos têm chegado. 1 aos Coríntios 10, verso 11. Enquanto boa parte da humanidade se encontra subnutrida, o materialismo coloca diante do cristão as tentações que vão desde roupas caras, carros e joias, até casas luxuosas. Simplicidade no estilo de vida e na aparência coloca o cristão em notório contraste com a ganância, materialismo, ostentação da paganizada sociedade do presente século, onde os valores focalizam as coisas materiais em lugar das pessoas. Já ouviram essa frase? Nós, às vezes, personificamos as coisas e coisificamos as pessoas. Damos mais valor às coisas, aí transformamos coisas em pessoas e desvalorizamos as pessoas, fazendo com que estas se tornem coisas. Em vista desses ensinamentos, amigo, amiga, das Escrituras e dos princípios que aqui relacionamos, nós cremos que os cristãos não se devem adornar com joias. Entendemos assim que o uso de brincos, anéis, colares, braceletes, bem como vistosos prendedores de gravata, abotoaduras e broches caríssimos, ou até mesmo qualquer outro tipo de joia cuja função principal seja de adorno, é desnecessário e não se harmoniza com a simplicidade de adorno recomendada pelas Escrituras Sagradas. Amigo, eu quero dizer isso para você que me assiste. Se você usa joias, eu não estou dizendo que isso é ponto de salvação. Assim como também não posso dizer que guardar a lei de Deus, guardar o sábado, é ponto de salvação. Mas nem por isso, eu agora vou abandonar os princípios bíblicos. Assim com o uso de joias. Eu estou falando isso, é o que de fato a Bíblia ensina. Para falar sobre isso, para você, amigo que me assiste no Nisto Cremos, eu procurei 4 fontes mínimas que mostram que o uso de joias de qualquer tipo, eu digo joias no tipo ornamental, porque há 2 tipos, a gente pode fazer a distinção. Há 2 tipos de joias: joias ornamentais e joias funcionais. Exemplo, eu tenho uma aliança aqui em meu dedo. Aqui é uma joia funcional, que mostra que eu sou casado e muito bem casado com a minha querida Ana, minha esposa amada. É uma joia funcional. Agora, existem lugares, a gente tem que respeitar as culturas também, há lugares no planeta que joias funcionais para estes lugares são ornamentais para outros. E para outros países, outros lugares, as joias ornamentais são funcionais em outros lugares da face da Terra. Então eu procurei no mínimo 4 fontes para falar hoje no Nisto Cremos para vocês. A primeira fonte é a Sagrada Escritura. Somente a Escritura e totalmente a Escritura fala sobre isso, sobre joias. Segunda fonte é o Manual da Igreja Adventista, que corrobora também com a palavra de Deus a respeito das joias. A terceira fonte é o Nisto Cremos. É onde estamos falando todas as semanas sobre essas doutrinas maravilhosas e essas crenças poderosas. E a quarta e última fonte é o dom de profecia, os escritos iluminados por Deus através da irmã Ellen White, uma mulher de Deus abençoada, escritora de Deus maravilhosa, que fala a respeito das joias que os cristãos não deveriam usar. Me refiro às joias ornamentais e não às joias funcionais, ok? Entendeu? Jesus enfatizou que veio para que pudéssemos ter vida e esta em abundância. Quais são os princípios que nos conduzem então à vida plena, amigo? Quando o Espírito Santo entra na minha vida, na sua vida, na nossa vida, mudanças decisivas ocorrem ali e se tornam evidentes a todos os que lhe estão à volta. João 3, verso 8. O Espírito de Deus, o Espírito Santo, não apenas empreende uma alteração inicial na nossa vida. Seus efeitos são progressivos. O primeiro e mais destacado fruto do Espírito é o quê? É o amor, de acordo com Gálatas 5. O mais poderoso argumento quanto à validade do cristianismo é um cristão amorável, um cristão amoroso.
Tende vós, disse o próprio apóstolo, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Filipenses 2, verso 5. Vamos para a parte final do Nisto Cremos de hoje. Sob todas as circunstâncias, favoráveis ou adversas, deveríamos procurar a compreensão e a prática da harmonia com a vontade e a mente de Jesus. Deus empreendeu tanto por nós, mas tanto. Uma das formas como podemos manifestar-lhes gratidão é por meio do louvor que lhe oferecemos. Os salmos enfatizam acentuadamente esse lado da vida espiritual. Assim eu te contemplo no santuário para ver a tua força e a tua glória, Senhor, porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Para o cristão, semelhante atitude de louvor manterá as demais atividades da vida dentro da perspectiva correta. E ao contemplarmos o nosso crucificado Salvador, que nos redimiu da penalidade e nos livrou do poder do pecado, somos motivados a fazer somente o que lhe é agradável. Agradável aos seus olhos. Os cristãos não devem e não podem viver mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Todo cristão verdadeiro coloca a Deus em primeiro lugar naquilo que faz, em todos os seus pensamentos, em todos os seus desejos. Ele não terá outros deuses à frente de seu Redentor. Aquele que diz que permanece nele, diz o apóstolo, esse deve também andar como ele andou. 1 João 2, verso 6. Vivendo para ministrar às pessoas, essa é a nossa missão, essa é a nossa tarefa e é uma das maiores razões porque os cristãos vivem da forma como fazem, é a salvação de homens e mulheres perdidos. Paulo disse, assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. 1 Coríntios 10, 33. Como organização eclesiástica, estabelecemos certos padrões de vida que são considerados como requisitos mínimos para que uma pessoa possa se tornar membro da igreja. Esses padrões incluem a abstenção de fumo, bebidas alcoólicas, produtos químicos que alteram o funcionamento da mente e carnes de animais imundos e evidências de experiência cristã crescente em assuntos de vestuário e uso do tempo de lazer. Uma vez que amadurecemos em ritmos ou velocidades diferentes, devemos nos abster de julgar nossos irmãos ou irmãs mais fracos. Os cristãos que se acham realmente unidos a Cristo possuem apenas um ideal: farão o melhor possível para a honra de seu Pai Celestial, que providenciou tão precioso plano para a sua salvação. Portanto, olha o que diz a Bíblia: quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, tudo faça para a honra e glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Amigo, amiga, Deus é maravilhoso. Faça tudo para glorificar, para honrar, para adorar ao seu Deus Todo-Poderoso. Ouça essa linda canção e se entregue ao Senhor. Quando a lágrima rolar pela primeira vez, quando o medo dominar seu interior e a incerteza colocar em jogo em quem você crê, você pode até pensar que não existe ninguém preocupado com você, que queira seu bem. Se sente sozinho no escuro. Se a doença for cruel e queira te derrubar, se a ciência não puder o remédio encontrar,
A promessa é fiel e ela não falhará, pois se Ele prometeu, não duvide tão somente. Creia, Creia em quem um dia salvou. Creia em quem a vida entregou. Ele faz milagres, Ele te liberta. Creia, creia, tudo vai passar. Mas se não suportar, somente creia. ainda que morra um dia, viverá. É a vida, Nele a saída, creia. confia no Senhor e creia. Ele nunca prometeu ser tão fácil assim. Tudo o que você vê são sinais do fim. Ele mesmo nos deixou escrito que iria acontecer. Iria acontecer. Mas também nos garantiu: com vocês estarei. Se profunda for a dor, Alívio darei. eu sou a cura que procura. Eu entendo quando diz que não vai suportar, mas prometo estar aqui pra te abraçar. Quando isso terminar, eu virei pra te buscar. E o final será feliz. E o final será feliz. Para sempre estaremos juntos. Creia, Creia em quem um dia somente salvou. creia. Creia em quem a vida entregou. Creia no milagre. Ele te liberta. Ele te liberta. Creia, creia, tudo vai passar. Mas se não suportar, somente creia. Ainda que morra um dia, viverá. Ele é a vida, Nele a saída, creia. confia no Senhor e creia. Ele é a vida, nele a saída, creia. Confia no Senhor e creia. 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 Ó amigo, se puder, e onde estiver, feche seus olhos e ore comigo. Pai querido, muito obrigado pela conduta cristã revelada através das tuas palavras, que o cristão, nós, possamos vivenciar do lado de cá da eternidade, enquanto estivermos aqui para testemunhar do teu grande amor por cada um de nós. Abençoe o internauta que nos assistiu, que nos assiste, que nos ouve, do Nisto Cremos. Dá-nos a tua bênção e fica com cada um dos teus filhos, cada um de nós, pois te oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amigo, amiga, somos chamados para ser um povo piedoso, que pensa,
sente e age em harmonia com os princípios bíblicos em todos os aspectos da vida pessoal e social. Para que o Espírito recrie em nós o caráter do nosso Senhor, só nos envolvemos naquelas coisas que produzem em nossa vida pureza, saúde e alegria semelhante às de Cristo. Isso significa que nossas diversões e entretenimentos devem corresponder aos mais altos padrões do gosto e beleza cristãos. Embora reconheçamos diferenças culturais, nosso vestuário deve ser simples, modesto e de bom gosto, apropriado àqueles cuja verdadeira beleza não consiste no adorno exterior, mas no ornamento imperecível de um espírito manso e tranquilo. Significa também que, sendo o nosso corpo o templo do Espírito Santo, devemos cuidar dele inteligentemente. Junto com o adequado exercício e repouso, devemos adotar a alimentação mais saudável possível e nos abster dos alimentos imundos identificados nas Escrituras. Visto que as bebidas alcoólicas, o fumo e o uso irresponsável de medicamentos e narcóticos são prejudiciais ao nosso corpo, também devemos nos abster dessas coisas. Em vez disso, devemos nos empenhar em tudo que submeta nossos pensamentos e nosso corpo à disciplina de Cristo, o qual deseja nossa integridade, alegria e bem-estar. Nisto cremos. Até o nosso próximo encontro, amigo, amiga. Que Deus te abençoe.